Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 6, que nos diz assim: Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então, com certeza, escolhem errado, escolhem aquele que tem a ganância, aquele que é avarento, aquele que tem o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então aí a perseguição aos profetas, é daí que justamente Tiago diz que blasfemam, no versículo 7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Então eles vêm para a igreja, mas ao estarem diante da cruz, da humilhação de Jesus, do nome de Jesus, eles blasfemam. Eles conseguem adaptar Jesus ao mundo, à riqueza, ao poder deste mundo. Então nós temos todo um transtorno da fé cristã. Por quê? Porque recebem mal. Recebem o rico e já o colocam num lugar de destaque. Foi o que Tiago diz. Já vem sentar perto de mim, já vão lhe oferecer cargos. Ele não conhece a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não ama a palavra de Deus, não tem o propósito de obedecer a palavra de Deus. Então assim ele blasfema o bom nome de Jesus, que sobre vós foi invocada. A fé, conforme Tiago destaca, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Então, que aponta para a espiritualidade, aponta para o batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus. Quando nós falamos de glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus, é Deus se agradando da oração, do culto, do amor, da reverência, da invocação do seu nome, ele manifestando ali a sua glória. E Jesus é a real manifestação da glória de Deus, Deus conosco, Emmanuel, da presença de Deus. Então, quando você valoriza o rico, justamente é este rico que blasfema da história de Cristo, do Cristo da glória, porque ele quer a riqueza deste mundo, é por isso que ele é rico. Ele está rico, ele chega na igreja como rico e você já o coloca em condições de mandar nos membros, nos demais líderes antigos, e ele já chega com privilégios, porque ele vai trazer o dízimo, porque ele vai trazer uma ascensão social para o quadro de membros da igreja. A igreja será bem vista em todos os aspectos, em todos os antros, em todos os lugares. O mundo vai reverenciar a igreja e vão blasfemar do nome, do bom nome que sobre vós foi invocado, o nome daquele que morreu na cruz, aquele que ama o pecador, aquele que, sendo rico, se fez pobre. Mas este rico do mundo não se faz pobre. Ele vive para ganhar, lucrar, e você que o aceita, você que o recebe com privilégios, se associa aos malfeitores. Então há uma reunião para pior, para ser condenado. Então, quando vem o versículo 8, diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então vocês deveriam lembrar dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e outros semelhantes a esse que Jesus mesmo ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo. E Tiago cita aqui como lei real, a lei superior, a lei principal, dentre todos os demais mandamentos que você deveria estar guardando, lá do Antigo Testamento, porque Jesus guardava, os apóstolos guardavam, os discípulos guardavam, as mulheres guardavam, todos guardavam os mandamentos. Você também deveria estar, e o mandamento principal, a lei real, dentre toda a lei, aquela que está acima, aquela que é a primeira: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então você deveria amar o pobre igual ao rico, deveria receber igual, deveria colocá-los à prova, deveria conversar, deveria ouvir os projetos, os propósitos, deveria descobrir o que há no coração de cada um, para então colocar ou o pobre ou o rico, aquele que realmente tivesse conhecimento da palavra, o que fosse batizado com o Espírito Santo,
o que tivesse um bom testemunho, que conforme toda a palavra de Deus orienta. Então não seria por ser rico, nem por ser pobre, mas você amaria a todos igualmente. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Você deveria ter recebido, quando os dois chegaram, conforme nós falamos no estudo anterior, da mesma forma. Estivesse com uma roupa já desgastada, uma roupa puída, uma roupa velha, ou com uma roupa bem ornamentada e com anéis de ouro nos dedos. Os dois têm o mesmo valor. Deveriam ter, a princípio, o mesmo valor. Então, saber o que há no coração, a fé, o propósito, a vida com Deus, a obediência a Deus, e assim fazer alguma escolha para quem alcançaria um nível, um cargo na sua denominação. Versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Então a lei continua valendo, toda a lei. Você não é salvo, você não vem entre os gentios e entra na salvação pela lei, porque você não tem a lei, você não foi criado na lei, você não conhece a lei, você entra pela graça, a porta da graça. Mas ao entrar, você é enxertado entre os judeus, entre o povo de Israel. Então você vai conhecer a Deus, vai conhecer a lei e vai obedecer a lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago está afirmando isso como um requisito, como algo válido hoje para a igreja, para os dias atuais, para o Novo Testamento. De entrar pela graça, sois salvos, meio da fé, não vem de obras, mas vai te levar a conhecer a Deus. Você vai amar o próximo, você vai dar bons frutos, você será um trabalhador na seara do mestre, você vai ensinar as pessoas a obedecer a Deus, e especialmente a lei real, a lei que é destacada por Jesus. O novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que é apenas um reforço. Jesus deu vários, nos seus evangelhos, vários ali estão registrados, vários momentos em que ele reforça a lei. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Disse ele, como Messias, ele tinha que trazer ainda um cumprimento melhor do que Moisés. Isso aí é o que ele fez, está escrito, está nas escrituras. Mas o protestante tenta cobrir, driblar, esconder estes textos, essa verdade que aqui Tiago está destacando, para não ser nem judeu nem católico, para ser algo novo que prevaleceria, iria ser o mais correto. Mas é mentira, está errado, não é verdade. Você tem que unir tudo que está na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. É o que Tiago está dizendo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso é para o judeu e é para o gentio que se une pela fé em Cristo, se une ao judeu, se torna um judeu. Vamos ler isso lá em Apocalipse. Todo aquele que diz que é judeu, mas mente, será expulso, não vai receber a coroa da vida, porque você tem que ser um judeu verdadeiro, que pratica a palavra de Deus, que guarda toda a lei. Versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Você não pode transgredir a lei de Deus. Foi dada por Deus, estatuto eterno. Amar a Deus, guardar os mandamentos. O que foi dado no Sinai, Jesus, como Messias, vai reforçar. Ele vai falar que você não pode olhar para uma mulher nem com intenção impura. Não só a prática do adultério, mas também a intenção. E Jesus quer tanto reforçar o mandamento, que ele diz que se os seus olhos te fazem pecar, arranca ou lança fora. Ele quer ser mais enfático, ele quer ser mais correto do que Moisés. Ele tem essa perspectiva, essa palavra profética. O Messias trará o conhecimento da lei mais aprofundado, com mais conhecimento do que Moisés. E Jesus agora traz pelo poder do Espírito Santo. É por isso que ele vai enfatizar ainda mais, a cobrança será maior
Então você não pode matar nem chamar o seu irmão de tolo, que você já será considerado um assassino. E se você olhar para uma mulher com intenção imprópria, você já será um adúltero. Então está reforçada a lei de Moisés, a lei de Deus. Deus deu a Moisés. Não é a lei dada por Moisés, é a lei dada por Deus que o Messias Jesus vem reforçar. Versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É o que nós estamos exercendo aqui. Abrimos a palavra, Novo Testamento, está lá, está nos cânones, Tiago, lemos e pregamos pela liberdade. Então, nós temos que falar dessa forma, assim falai e assim procedei. Não cometa adultério, não mate, não faça acepção de pessoas, não dê preferência ao rico, não despreze o pobre. Essa é a lei pela qual nós temos liberdade agora para anunciar a palavra de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus. Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, quando vier o juízo, será apresentado os livros, e um dos livros nós já temos aqui, o livro da misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, no juízo existem vários livros. Apocalipse diz, vários livros, entre eles o livro da vida. Dentre esses livros existe um livro chamado Livro da Misericórdia. Você exerceu misericórdia, você julgou com misericórdia, você tratou as pessoas com misericórdia. É também um livro do perdão. Você perdoou o que cometeu uma afronta contra você, você perdoou o seu próximo. Então, na medida que você tem misericórdia e perdoa, você vence, você alcança no juízo a salvação. Então, aqui a salvação vai ser constantemente apresentada pelas obras, suas obras o acompanharão, cada um será julgado pelas suas obras. Se você perdoou, Jesus disse, se você perdoou, você será perdoado. Aquele que não perdoa também não será perdoado. Aquele que não usa de misericórdia também não alcançará misericórdia. Mas muitos têm se enganado com uma hipergraça que não apresenta a necessidade das obras, que não apresenta a necessidade da justiça. Então muitos são negligentes quanto à misericórdia, quanto ao amor ao próximo, e vão tentando se enriquecer, vão palavras de blasfêmia, de mentira, vão se enganando-se a si mesmo, como o próprio Tiago disse, como Paulo falou a Tito, e vão assim caminhando para o inferno, para a condenação. É o que Tiago continua enfatizando nessa mesma linha do amor, do perdão, da misericórdia, da obediência, das obras. Ele diz assim no versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Ele está dizendo que não, que você será condenado no juízo pelas suas obras. Se você não tem obras, se você não tem misericórdia, se você não tem amor, se você não tem perdão, se você foi apenas um avarento, egoísta a vida toda, você vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Ele dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. É o que você tem praticado. Se você não tem obras, você tem uma fé morta, da boca para fora. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não quer aprender de mim, não quer me obedecer, não quer andar nos meus caminhos. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então veja aqui Tiago enfatizando, dando exemplos, dizendo que essa fé não existe, essa fé é morta, essa fé não tem frutos, essa fé não glorifica a Deus.
A palavra de Deus inteira, ela apresenta fé com conhecimento de Deus. Você entra pela fé, mas no momento que você começa a conhecer a Deus. Então vem do alto a fé. Quando ela chega em você, você começa a crescer pelo conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus, conhecendo a Deus, a vontade de Deus. Você então vai ter uma vida numa ascendente de conhecimento de Deus, de obras. Essa fé vai se refletir, esse conhecimento de Deus vai se refletir na mudança da sua vida. Você vai nascer de novo, vai nascer da água, vai nascer da palavra, vai nascer do Espírito Santo, se será batizado com o Espírito Santo e vai realizar a obra de Deus e será frutífero. Não viverá ocioso, você terá uma obra a realizar, uma obra em favor do seu irmão, assim como Jesus mandou do céu sobre você como um pobre pecador andando sem Jesus. Assim você vai começar a refletir isso que vem habitar em você. E você vai começar a amar os pobres, os pecadores, os que carecem dessa graça, desse início. Pela graça, porta da graça, pela fé, que vai levar ao conhecimento de Deus. E cada dia aumentando esse conhecimento de Deus, você vai brilhar, você vai ser como uma luz no candeeiro, colocado para iluminar o mundo como sal da terra, como luz do mundo, vai dar frutos, vai glorificar o nome do Senhor. Eles verão as suas obras e vão glorificar a Deus. Por isso que Tiago está exortando, né, que você ame ao seu próximo, socorra o pobre, a viúva, o órfão. É o contexto também do capítulo 1, que ele continua abordando aqui no versículo. No capítulo de número 2, nós acabamos de ler o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, não faz nada, não resolve nada, não acrescenta nada, não tem valor, é morta, não produz, não glorifica a Deus. O mundo não é transformado, nosso país não está melhorando, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, para se estabelecer um protestantismo, acabou que o fundador principal fugiu deste texto, fugiu de Tiago, desconsiderou a carta de Tiago, chamou de epístola de palha. Então, na hora de dizer que a palavra de Deus é o firme fundamento, que o protestantismo, principalmente os radicais, estão firmados na palavra de Deus, eles falam isso, mas é uma retórica falsa. É um discurso que as pessoas ouvem como se fosse uma campanha para se eleger, as pessoas acreditam, mas na hora H, na hora de realizar, não tem obra, não tem isso. Eles fogem de um versículo, eles fogem de um contexto, eles fogem de um livro da Bíblia. Eles dizem que não, que esse aqui não é para você ler, esse não é para você pregar, esse não é para você destacar, esse não é nosso, esse é da outra religião, esse é da outra denominação. Eles é que leem esse texto, eles é que dão ênfase a esse texto. E se nós também lermos, eles têm medo, porque se eles também lerem, eles vão dar sobrevida a essa outra denominação. Por exemplo, a Igreja Católica, porque esse versículo vai dar razão aos católicos. Então nós temos que achar um jeito de esconder este versículo para que os católicos não continuem à frente. Nós queremos destruir, roubar a posição deles, matar as lideranças, matar o entendimento, matar o conhecimento, matar os seguidores para que deixem de segui-los. Então escondem, isso é errado, isso é falso, não pode, tem que se arrepender, se consertar, voltar à prática das primeiras obras, do amor ao próximo, do que o livro de Tiago está dizendo, conforme toda a Bíblia. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.